Oi, boa noite. Boa noite a quem não foi ao show da Madonna, né? E, né? Bom show a quem assistirá aí pela televisão, né? E esse vídeo é apenas boa noite, Raquel. Esse vídeo é apenas boa noite, Larissa. Esse vídeo é apenas para fazer um apanhado, né, do livro As Mentiras que os Homens Contam, de Luiz Fernando Veríssimo, que foi um dos livros que embalou a minha juventude, a minha puberdade por aí, porque livro dele era pedido em colégio, né? Acho que o que foi pedido em colégio que eu estudei foi Comédias para se ler na escola, e esse tem a mesma pegada. Boa noite, Bernardo. E esse tem a mesma pegada, né? Então, assim, sim, Larissa, a live, o vídeo vai ficar gravado. E depois eu vou colocar no canal do Instagram. E porque, né, muitos não têm Instagram ou preferem ver por lá. E também a quem perguntou, Bernardo foi um, né, que perguntou, por isso que eu me lembrei, que tinha perguntado antes, porque a prova do CNU, né, foi adiada, né, por causa da tragédia, né, no Rio Grande do Sul. E com isso, eu vou sim fazer mais temas, né, de redação. Estão falando na possibilidade, né, de ser daqui a 2 semanas a prova. Aí eu não sei, né? Mas quando for decidido, não sei se foi decidido agora à noite, que eu estava fazendo outras atividades, não cheguei a ver. Só vi essa possibilidade em si, né? E, né, o livro As Mentiras que os Homens Contam é o livro pedido pela UERJ para o primeiro exame de qualificação, né? Boa noite, Bianca. E com isso, né? Boa noite, Amanda. Tudo bem? Vocês estão bem? E com isso, né? Esse é o do primeiro exame. E também, né? A Raquel perguntou aí se eu vou fazer exercícios sobre, né? Eu costumo fazer quanto ao primeiro exame, ao segundo exame e tema de redação, né? Vocês já receberam 4, né? E ainda já porque, né, ainda nem teve o primeiro exame ainda de qualificação, vai ter o segundo exame de qualificação depois, compondo a primeira fase, né, da, da prova da UERJ e depois a segunda fase, né, com mais 2 livros, sendo que um deles é apenas para quem vai fazer a específica de literatura, o português, né, em si. E para a redação, né, o Conto da Aia. Aí dentre os livros tem, né, que os livros são no total, né, no geral. As Mentiras que os Homens Contam, Quincas Borba, Machado de Assis e Caim, né, do José Saramago, e o Conto da Aia em redação, né, da Margaret Atwood, que parte de vocês já está me enviando o tema, né? Já está me enviando redações, né, para eu corrigir, né? E eu vou enviar mais temas, né? Eu vou, quanto aos temas de redação para o ERJ, eu vou enviar na base de 20, né? Entre 20 e 25, como eu costumo enviar, né? E, né, como perguntaram, sim, vai ficar gravado aqui. E esse vídeo vai fazer um apanhado por geral, porque eu vou gravar mais na base de mais um ou mais 2 vídeos no estilo da UERJ, para o primeiro exame da UERJ, né? Já que a prova é no mês que vem. E com isso, né, no próximo vídeo vocês já vão ter os exercícios que eu vou enviar, né, a quem quiser, né, quem está aqui eu vou enviar, ou quem parte de quem vai assistir ao vídeo também depois eu vou enviar né, para poder vocês verem, né, e analisarem os exercícios em si para poder fazerem, né? E com isso, né? Baseado, né, nos textos, né? E eu vou colocar trechos de crônicas desse livro, As Mentiras que os Homens Contam. Luiz Fernando Veríssimo é
um dos autores, ou o autor que mais aparece em provas, né? E, inclusive, já apareceu no Enem, né? Então, assim, livros dele já apareceu sobre o Ed Morte, né? Uma das últimas referências literárias dele que apareceu foi sobre Ed Morte. E, assim, a leitura dele requer conhecimento, né? Nem sempre um conhecimento aprofundado, mas não entender certas analogias que ele faz não necessariamente leva a não entender a crônica que ele escreveu em si. Mas, muitas vezes, as referências culturais dele já aparecem no título da crônica. Então, uma das características do Luiz Fernando Veríssimo, inclusive nesse livro, As Mentiras que os Homens Contam, é justamente a metalinguagem, né? O funcionamento, como ele se refere à própria escrita e o quanto ele se refere a a várias áreas do conhecimento, né? Desde a própria literária, né? De pintura também, e com isso é, também de literária, cinematográfica, musical, né? Ele é bem amplo, né? Ele mostra que é bem expansivo quanto à leitura. E por vezes a escrita dele em crônicas, né? Eu vou ler daqui a alguns minutos uma delas, um trecho de uma delas, né? Que ele exalta a leitura de tal forma que quem o conhece, né? Quem o conhece tanto parte na vida pessoal em si quanto a profissional, vê que o trecho que ele escreve isso, apesar de ser num texto ficcional, já que é uma crônica, né? Ao mesmo tempo como uma autobiografia, né? Então ele faz também uma mistura de gêneros em si, em determinadas crônicas dele. Às vezes mais sutil, às vezes mais explícita, assim como o humor que ele utiliza nas crônicas, ora é mais explícito, ora é mais, digamos, escrachado, né? Explícito, mais notório, mais evidente em si, para a maioria das pessoas que lê, ora é mais contido, mais sutil, né? Nem por isso, né, deixa de conter os exageros que são muito utilizados no humor em si, né? Na prática humorística em si, né? E eu vou falar algumas características em si da, das obras dele, né? E no caso da obra dele, que aparece em outros livros também, né? Sendo o foco esse livro. Ironia, a irreverência em si, a metalinguagem que está fundida, né, a autorreferência, o quanto ele se refere não só ao próprio ato de escrever dele, mas ao próprio fazer artístico, por meio, por exemplo, ou principalmente, da exaltação, da homenagem a várias áreas culturais e várias manifestações artísticas em si, né? É uma das músicas, né? Me perguntaram boa noite, Daniele, boa noite, professora Patrícia Oliveira. Deixa eu ver quem mais entrou aqui. Sim, vai ficar gravado, Bernardo, o vídeo. Boa noite, beleza interior, perfumaria. A música, me perguntaram, né, em aula dessa semana que passou, que está passando, né, está terminando hoje, qual música que eu associaria, né, sabendo que eu gosto muito de música e da área cinematográfica e da área literária em si, perguntaram que música vinha à minha mente no momento para associar a este livro do Luiz Fernando Veríssimo. E eu respondi a música Garotos, que tem a parte 1 e a parte 2, né? A parte 1 foi composta pela Paula Toller e pelo Leone, e, né, a Kid Abelha canta, quando era Kid Abelha e os Abóboras Selvagens, inclusive. E essa música, né, traça um ponto de vista feminino em relação aos homens. E os homens nesse livro aqui,
eles são a voz do livro, né? São como porta-voz. A porta-voz desse livro do Luciano Veríssimo são os homens. O que pode ser associado a um viés tendencioso por parte de narradores, né? Ao mesmo tempo não querer admitir estereótipos masculinos em si. Então, em várias crônicas, né, aparecem críticas, ora mais implícitas, ora mais explícitas, à própria masculinidade frágil de vários homens, a própria questão da virilidade em si, né? E essa música Garotos aparecem os homens, né, agem de modos parecidos ou por vezes semelhantes entre si e satisfazem-se em iludir e não quererem mostrar e demonstram não quererem mostrar seus sentimentos, né? E com isso, tanto na música, né, com essas características, Garotos, como nas crônicas, aparece esse embate masculino, né, entre, né, os homens em si, no interior deles. Então, ao mesmo tempo, sendo crônicas, né, o foco é no cotidiano em si. E o Luiz Fernando Veríssimo, ele tem uma habilidade muito grande, né, em não só inserir o humor e para compor as dualidades das características dos seres humanos, como também para caracterizar, apresentar e caracterizar inúmeros tipos de pessoas na sociedade. Então, como são crônicas, cada leitor e leitora deve sim adentrar cada uma delas e por várias vezes, né, o estilo, o clima da crônica, ele é quebrado às vezes abruptamente, com a crônica parecer que não tem um final, né? O que pode ser associado a um teor cíclico do próprio cotidiano das pessoas e do próprio passar das épocas, já que há várias situações e comportamentos humanos que se repetem, né, no decorrer das épocas, né? Então pode-se dizer que mudam os palcos, mas não mudam a forma de o ser humano agir em si. Muitas atualizações são feitas quanto à mentalidade do ser humano, mas muitos estereótipos e rótulos são mantidos. E o Luciano Veríssimo, ele estabelece vários estereótipos de tal forma que por vezes pode parecer que ele está sendo machista. Mas primeiro, deve-se saber separar o narrador de quem escreveu o livro. Segundo, muitas vezes quem escreve coloca um narrador ou um personagem, ou uma personagem que representam que são preconceituosos ou discriminam em si, mas representam as pessoas que agem assim, mostrando, por exemplo, muitos a não se darem bem, né, ao serem vítimas deles próprios. E nas crônicas desse livro mostra muito o homem sendo vítima das próprias mentiras que ele apresenta, né? Então, assim como na música Garotos, há essa sensação de preferir a ilusão várias vezes. Não à toa, em várias crônicas, o Luiz Fernando Veríssimo mexe com a imaginação em si. Outra questão de autorreferência, já que a própria literatura mexe com as ilusões do leitor, ao mesmo tempo com os rótulos e padrões sociais, e ao mesmo tempo com a própria imaginação, ao estimular a imaginação por meio da ficção artística, né? E com isso, né, há um exercitar nas crônicas de várias situações hipotéticas, várias possibilidades que compõem justamente a criatividade, tanto do narrador em si, quanto
do próprio autor, né? Então há um fingimento muito grande, né, muito intenso, e é uma incursão, várias vezes uma incursão na mentalidade machista. Como logo no início, no índice, o livro, né, em vez de apresentar, pelo menos nessa edição, o livro, em vez de apresentar de mostrar uma apresentação do livro em si, do que se trata, ou alguém escrevendo, né, exaltando Luiz Fernando Veríssimo e falando sobre a obra, não, já começa com a voz masculina apresentando, né, a narrativa. Então, o próprio índice já é a narrativa. Então, aparece mais ainda uma exaltação a próprio fazer artístico. E, né, muitas vezes aparece a primeira a primeira pessoa do singular e do plural em si, né? Boa noite, Rosa. Então, né? Boa noite, Juliana também, que tinha entrado. Boa noite, Bruno. Boa noite, Cíntia. Boa noite, Cíntia. Bem-vindos e bem-vindas aí. Então o livro já começa assim, né? O livro então se inicia, em vez de se iniciar num primeiro capítulo, na primeira crônica, já se inicia no índice. Então essa ânsia do fazer artístico, muitas vezes, é positiva em si, né? Creio eu, no contexto, de já exaltar o próprio fazer cultural. Nós nunca mentimos. Quando mentimos é para o bem de vocês. O livro, né, como escrito por um homem, com a voz masculina nas narrativas em si, né, como foco, mas mostrando a relação deles com as mulheres. Como com o início, né, das mentiras em si na vida de cada homem. Quando mentimos é para o bem de vocês. Vocês funciona, né, pronome de tratamento, quanto à interlocução, quanto a promover um diálogo. Esse vocês, né, pode ser interpretado como as mulheres, né, em si, né? Então, é para o bem de vocês. Verdade. Começa na infância, quando a gente diz para a mãe que está sentindo uma coisa estranha. Bem aqui, não pode ir à aula, sob pena de morrer no caminho. Já extrapola, né, o sentido. A própria arte, por vezes, é absurda, né? Mexe com a hipérbole, né, que é a figura de linguagem que é conceituada pelo exagero, né? Como os programas de humor que se veem na televisão. Vários deles se valem do absurdo, do exagero, que muitas vezes soa exagerado, mas que é realista. Não é porque a pessoa não viveu aquela situação que ela não ocorra, ou porque ela não ouviu falar de acontecer aquela situação que a situação não ocorra. Então, Luiz Fernando Veríssimo mexe com tudo isso na escrita dele no livro, né? E ele mexe muito com as possibilidades, então aparece muito a conjunção ser, né, no sentido de caso, né, caso ocorra. Se fôssemos sinceros e disséssemos que não tínhamos feito a lição de casa e por isso não podíamos enfrentar a professora, a mãe teria uma grande decepção. Então há muito narcisismo e egoísmo por parte de vários homens, no sentido de não admitirem que estão sendo assim, né? Ou que querem continuar a ser assim, mas utilizando o pretexto de não entristecer ou decepcionar a outra pessoa, que no caso aqui é uma mulher, né? Então, assim lhe dávamos a alegria de se preocupar conosco, que é a coisa que mãe mais gosta, e a poupávamos de descobrir a nossa falta de caráter. Melhor um doente do que um vagabundo, né? Então, assim, ao mesmo tempo que se admite, no caso, nesse contexto, a própria falta de caráter na situação, ou o próprio egoísmo, se utiliza o pretexto de mentir para preservar a outra pessoa, a mulher em si. Então ele faz
apanhado, né, um panorama das mulheres que aparecem na vida de homens, a começar pela mãe, né? E, curiosamente, né, mas não sem querer, um dos livros das opções de se escolher, né, para o primeiro exame de qualificação foram 3 livros do Luiz Fernando Veríssimo, né? O outro foi quanto às mulheres, né? Tem até ele aqui. E as mentiras que as mulheres contam, né? Que, né, se baseia já na figura feminina da mãe, logo no início também, como esse daqui. Então os dois dialogam, né? Não é obrigatório ler o outro, né? Mas quem leu ou ouviu falar do outro também agrega para esse daqui. Inclusive para conhecer ainda mais, né, o estilo de escrita do autor. Tá? Quem mandou pergunta aí há alguns minutos, eu vou responder já já, tá? E, inclusive, né, terminando esse parágrafo, né, eu não vou ficar lendo trechos não, né? É só uma frase ou outra. Mas queria iniciar não o vídeo, né? Iniciar a leitura de partes do livro em si por esse primeiro parágrafo do índice. Melhor um doente do que um vagabundo, e se ela não acreditasse e nos mandasse ir à escola de qualquer jeito, ainda tínhamos um trunfo sentimental. Então vou ter que inventar uma história para a professora, querendo dizer que vou ter que mentir para outra mulher como se ela fosse você, olha só. É uma cara de pau e uma explicitação em si da necessidade na mente, né, de vários homens, da necessidade de mentir descaradamente, mas fingindo que não está mentindo, né, usando muita simulação em si, como se fosse um caminho não só obrigatório, como necessário. Né? A questão, né, de várias pessoas, ou de todas as pessoas, mentirem em si. Mas nesse livro, não só nesse, né, mas nesse livro, a mentira é colocada num pedestal, como se fosse um caminho preciso. Caminho preciso na vida em si, né? Preciso no sentido de necessário e no sentido de certeiro. Porque em parte das crônicas, a mentira ela é considerada, né, ou pode ser observada como uma escapatória de se dizer a verdade e poder acontecer o pior se disser a verdade do que a mentira. Então, né? Como aparece aqui, né? Está bem, fique em casa, mas estudando. Ficávamos em casa fazendo tudo menos estudar, dando à mãe, né, todas as razões para dizer que não nos aguentava mais, que é outra coisa que mãe também adora. Aqui, né, pode ser interpretado como uma ironia quanto à romantização da maternidade em si, né? Que a mãe adora. Às vezes a mãe quer que vá para a escola, até porque, né, estudar é preciso. Então, assim, ele vai enredando, né, as crônicas, colocando não só vários tipos de pessoas, como ele faz em outras crônicas, como vários tipos de mulheres. E também de homens, mas com essas interseções entre os homens em si, já demarcada no título, as mentiras que os homens contam. A primeira namorada, mentíamos para preservar nosso orgulho, certo? Então ele vai usando vários sentimentos e tenta justificar as características ou as escolhas, né, feitas. Então, ele brinca muito também com a ironia sobre ser mal interpretado, né? Como se a mulher ele tivesse interpretado mal, mas que não era bem assim, às vezes era exatamente assim, como ela achava, né? Para dizer que, né, mentíamos para nos proteger do sumidouro, outras namoradas, outras mentiras, ó, o ciclo, a continuidade, né? Na verdade é vergonhoso, mas muitos usam como caminho, né? Como caminho a seguir mesmo, né?
Ele mexe também muito com o sentido conotativo e denotativo. Por exemplo, ele compara o namorar com uma lenta conquista de territórios hostis, como a dos desbravadores do Novo Mundo. Então ele já usa diretamente a comparação, né, com o uso, né, do conectivo, inclusive, como a dos desbravadores do Novo Mundo. Então ele compara o ato de namorar com a conquista de territórios hostis, podendo, né, fazer a relação entre a parte física dos territórios, né, em si, a estrutura dos territórios, o corpo. Né? Avançávamos no desconhecido centímetro a centímetro, mentira a mentira, outra analogia. E ao mesmo tempo ele faz uma alusão à história, por meio de um evento histórico, que é a Renascença. Namorar, pelo menos no meu tempo, a Renascença. Aí já tem o exagero, né, também quanto à juventude, né, do homem que narra aqui. Né? E ao mesmo tempo ao sentido conotativo, que é o figurado, e o sentido denotativo, que é o literal, quanto a nessa comparação, né, entre desbravar, né, o corpo da namorada, ou, né, próprio relacionamento em si, com a conquista de territórios hostis. Territórios hostis quanto a conquista territorial em si, né, histórica, colonizatória, e ao mesmo tempo territórios hostis do corpo. Né? Ele lança muitas perguntas provocativas, inclusive para tentar demarcar a própria mentira, como não faziam o que juravam que não iam fazer, transferindo toda a iniciativa a vocês. É ou não é? Essas perguntas provocativas ao leitor e, ao mesmo tempo, à figura das mulheres em si, né? Então, né? Boa noite. Cadê? Deixa eu voltar ali, antes da Rosa aqui. Aqui. Boa noite, Juliana. Boa noite, Yasmin. Boa noite, Guilherme. Boa noite. Boa noite, Maria Eduarda também. Boa noite, Andréia, professora Andréia. Boa noite, Maria da Cruz. Boa noite, minha mãe, Nevinha. E André escreveu, ótima análise, isso se esconde atrás daquele conceito arcaico de que a mentira é imposta como forma de evitar tragédias. Almodóvar é o diretor de cinema, né? Aborda isso em um de seus filmes, se não me falha a memória. Filme Tudo Sobre Minha Mãe, é verdade, eu vi esse filme há muito tempo. E Almodóvar chama muita atenção, né? Pelas inventividades dele, algo que o Luiz Fernando Veríssimo faz, né? No sentido de subverter, de trabalhar muitas vezes com o insólito e com o inesperado. Né? Há crônicas dele que tem final surpreendente. Tá? Não vou falar quais agora, não vou ficar nomeando muito, para não dar spoiler. Até porque, né, eu vou enviar exercícios para esse pessoal aí, né, que tá aqui, né, para vocês, né. Boa noite, Diogo. Boa noite, Joana. André escreveu, Central do Brasil também romantiza a mentira no que tange a relação de julgar aquela mentira favorável. Uma boa. A própria personagem da Fernanda Montenegro, ao rasgar as cartas, né, de quem ela deveria ajudar, né, já que ela escrevia cartas para pessoas analfabetas em si, né, e se comunicarem com parentes, né, colegas ou amigos. Ele usa, né, o Luiz Fernando Veríssimo usa muito, perguntaram aqui, né, foi a Larissa, perguntou quanto a essas interdisciplinaridades que o Luiz Fernando Veríssimo usa. O que você escreveu aqui? Escreveu-se... Pô, tá lá para trás. Deixa eu deixar na tela lá para trás, para ler seguidamente as outras perguntas aqui. Ele usa muitos eventos históricos, inclusive, para se entender mais a fundo determinadas crônicas dele. Ajuda muito, inclusive, na parte do humor, a pesquisar, enquanto estiver lendo a crônica. Ele usa também em termos de outra língua, né?
Então, assim, olha, até francês, ele extrapola a própria apresentação linguística da nossa língua, né? O que é outra homenagem metalinguística à própria arte e a culturas que transcendem a cultura nacional, né? E estabelece esse diálogo, né? Pessoa, assim, nem todo mundo que vai ler o livro, o que já leu, não agora para a prova em si, mas que já leu antes, que vai ler agora para a prova, o adequado, né, que eu considero, é a pessoa pesquisar conforme for lendo, não só esse, outros também. E como ele faz muitas referências, né, a Alicia perguntou aqui quanto a interdisciplinaridades. Essa que eu falei da Renascença, do Novo Mundo, e também fala da Revolução Francesa, né? Ele fala que ele entrou para uma ordem, a dos monógamos, né? Inclusive, é uma revista super interessante, né? Desse mês, né? Acho que é de abril ela. Fala sobre tem no título A Crise da Monogamia. Tá? Também é válido, inclusive, para fazer relação com trechos que ele aborda aqui. Inclusive porque ele aborda o teor sexual e sensual em algumas crônicas também. E ao mesmo tempo, ele fala sobre a moralidade, inclusive tem uma crônica que se chama Os Moralistas, e ao falso moralismo em si. Né? Ou seja, além de todas as temáticas que a pessoa ela tem que, assim, quando vai ler o livro, né, de crônicas assim, e a pessoa já tem que procurar se ater ao clima de cada crônica. E muitas vezes aqui, o clima ele muda muito de um para o outro. Tem aqui, fala de assassino em série, uma crônica. Então já muda e a pessoa tem que se estabelecer quanto a um acontecimento anterior e já se inserir na outra temática e no outro estilo de clima, de gênero, subgênero literário em si, para se familiarizar ou se identificar mais com personagens e se sentir mais na história em si. Então, esse também é uma das. Que foi a Juliana que tinha perguntado aqui. Quanto a essa mudança que eu já havia falado de uma história a outra. Às vezes o leitor sofre um baque, assim, em em algum acontecimento, fica surpreso, e aí ele se recompõe para já adentrar outra crônica com um estilo mais romântico, ou até pretensamente romântico, mas que por vezes critica a própria romantização, como aqui da maternidade, como a romantização exagerada do próprio relacionamento entre as pessoas. Imaginem que num parágrafo ele relaciona, né, fala dessa ordem já como ironia, que é a dos monógamos, e aí ele diz logo depois que a Revolução Sexual, que um dia ainda vai ser comemorada como a Revolução Francesa, com a invenção da pílula anticoncepcional correspondendo à queda da Bastilha e o fim dos sutiãs ao fim da monarquia. Quer dizer, ele já vai fazendo várias associações. Então a intenção, né, desse primeiro vídeo sobre o primeiro exame de qualificação da UERJ, né, sobre o livro em si, é justamente apresentar, né, palavras-chave na minha concepção, né, em si, porque há diversas interpretações. No caso, eu estou falando apenas de algumas ideias que se relacionam ao livro. A Larissa tinha escrito, né, muitas referências. E eu gosto disso mesmo, como a Larissa falou anteriormente. Então ele faz muitas referências à própria linguagem, né, à própria língua em si, não só metalinguisticamente falando, né, mas transcendendo isso no sentido de se referir a termos de outras línguas, né, citar termos de outras línguas e, e apresentar personagens que em seu diálogo representam a própria língua, tanto na informalidade que ele utiliza
para compor, né, o aspecto cotidiano nos diálogos entre os personagens, como os próprios personagens se referindo ao jeito de falar de outros, né? Um que numa crônica falou reprobo, aí o outro vai e corrige. Tem um acento no é réprobo. Quer dizer, ele brinca com as próprias palavras, com ambiguidades e jogos de palavras, e faz os próprios personagens também brincarem com as palavras, às vezes irritando algum outro, às vezes servindo apenas como ferramenta a linguagem, o modo de compor, de estruturar a frase, servindo apenas como ferramenta para apresentar ou iludir, ou fingir, ou enganar as mulheres, tentando esconder a verdade, tentando esconder sentimentos, tentando esconder uma possível covardia ou o que o outro vai pensar. Então aparece também muito esse sentido de tentar ser gentil ao extremo e mentir com isso, tentar agradar em si. Ele utiliza muito isso também em crônicas. E tinham perguntado aqui, a Raquel, livro, como que eu classificaria o livro? Livros para homens? Livros de homens para mulheres? Para outros homens, com a ilustração da cumplicidade, né? Foi a pergunta que eu anotei aqui. Pode ser interpretado como um livro, ele usa homens como porta-voz. E com isso ele critica, né? Acho que na maioria das vezes negativamente, o sentido de extrapolar nas mentiras a tal ponto de não, ao mesmo tempo ele não generaliza, como todos os homens fossem assim, né? No título ele generaliza as mentiras que os homens contam, mas no decorrer das crônicas ele mostra tipos de homens em situações bem realistas, como aparece em crônica, para compor os diferentes tipos de pessoas e os diferentes tipos de situação, muitas vezes potencializando o absurdo da situação, mesmo quando é súbito, né, quando aparece rapidamente no texto. E, ao mesmo tempo, ele trabalha com a exploração de significados na própria escrita, como pelo uso de onomatopeias, que é o recurso, né, sonoro para reproduzir, né, o ruído de um objeto, de uma máquina, de um animal em si, né? O ruído de algo batendo em outro lugar. E ele usa isso também para reproduzir o falar informal, né? Muitas vezes misturando várias consoantes seguidas, né? Que na nossa mente o barulho aparece, mas quando nós vamos reproduzir lendo em voz alta, um dos aspectos humorísticos também é esse, né? Então utiliza muito, né, os narradores e os personagens utilizam muito pretextos para mentir. Por vezes o foco narrativo também é num narrador que é onisciente. Ele sabe exatamente o que o personagem está pensando. Chega ao ponto de se inserir nessa questão do cíclico ou do looping em si, quanto às mentiras, quanto ao medo também, enfim, de muitos homens quererem fingir que não tem medo, ou que as mulheres são mais medrosas do que os homens, né? E ele reproduz um barulho, né, colocando exatamente essa palavra onomatopeica. RMMWLMNSWL, só consoante. Ele diz que esse som não significa que nós estamos fingindo dormir com medo de ir ver que barulho é aquele na sala. Significa que estamos fingindo dormir para que você vá ver com seus próprios olhos que não é nada e pare com esses temores ridículos. E se for mesmo ladrão, nos avise a tempo de pular pela janela. Eles, né, na fala, né, no pensamento e na fala, interpretam como temores ridículos porque vêm das mulheres, de várias mulheres.
mas eles não admitem, ou nós, né, os homens, vários de nós, que nós atribuímos à situação um temor ridículo, mas ao mesmo tempo nós sentimos isso que nós chamamos de temor ridículo. Então é um fingir que se finge, né? É um fingimento do fingimento, né? Compondo esse ciclo de mentiras em si, né? Há uma parte aqui que faz alusão à Xuxa, né? No dia que a gente disser que está sentindo uma coisa estranha bem aqui, só para não ir trabalhar e ficar vendo o programa da Xuxa, vocês não digam comigo essa não pega e nos botem para a rua. Então é outro, né? Anteriormente apareceu um outro pretexto para a mentira em si. Esse daqui, né? Não ir trabalhar, para não ir trabalhar e ficar vendo o programa da Xuxa pode ser relacionado também a esse sinal de tentar esconder o estereótipo da masculinidade frágil, né? Como se as mulheres podem ser, podem mostrar sensibilidade, os homens não, né? Homem não chora. Então ele faz várias alusões, mesmo que indiretas, a várias frases estereotipadas quanto a trejeitos que categorizem homens e mulheres, como se um certo comportamento não fosse, não aparecesse em outro gênero também. Então, assim, né? Há isso, né? Camila, boa noite, Camila. Deixa eu assinar para você aqui. A André escreveu assim, né? Considera a mentira egoísta, uma vez que de maneira vexatória ilude o receptor além de negar-lhe ou subjugar a inteligência alheia. Depois sou eu, né, que sou. Muito bom. Camila entrou. Carlinhos maravilhoso. Muito obrigado. Você também. Saudade, né, Camila? Saudade, hein? Se comparado, a André escreveu, se comparado à literatura de Machado de Assis, a mentira se confunde com um sub-eufemismo, mascarando sua própria fragilidade. Inclusive, alguém falou, porque eu tinha falado em alguma aula particular, foi a Amanda, falou aqui, eu printei, né, aqui, deixa eu ver, tem parte que eu tenho que printar, né? Quanto à comparação, né, do Luiz Fernando Veríssimo com outros, porque eu falei muito de ironia, eu acho que quando eu estava falando isso que a Amanda colocou aqui, ó, a Minute, né, de que que a ironia remete logo a Machado de Assis, né, e a André escreveu aqui, comparado à literatura de Machado de Assis, a mentira se confunde com o subeufemismo. Inclusive, eu acho parecido, isso é positivo, né. Essas comparações, né, na literatura eu acho muito positivas, né? Nesse sentido da vida, nem sempre comparação tem um fim positivo, mas o, o Machado de Assis ele também é muito sutil, várias vezes na ironia, né? O Luciano Veríssimo, né, uma das sutilezas dele, eu acho que aparecem mais aparecem muito quando ele se refere justamente a alguma interdisciplinaridade, a algum conhecimento que muitas vezes o leitor não tem. E que, por isso, eu falei anteriormente de ser importante pesquisar conforme for lendo, né? Então, boa noite, Diva Souza Rocha. Boa noite. André escreveu eufemismo mascarado. Boa noite, Nayana Nolasco. Fabrício, boa noite, poeta beija-flor. Aliás, eu adoro o seu nome artístico. Adoro o seu nome no perfil, é poeta beija-flor. Saudades também, né? Eu vejo você nas escolas de samba, na escola de samba, né? Continua indo, né? Vou continuar, né? É por isso que o nome. Eu não associava, né? Beija-flor à escola, né? Fabrício, nós nos vemos desde quando? Em 2019? Caraca, 2018? Eu não vou falar temos que marcar, porque essa é uma frase também muito estereotipada, né? Adentrando o Luiz Fernando Veríssimo. Que, né? Vamos marcar. É melhor não falar, né? Acabei falando. De não falar, eu acabei falando. Mas
Vamos lá. Trabalha também com a exploração de significados na escrita. Então ele trabalha muito, né, o Luiz Fernando Veríssimo, com fingimento, mentira, autenticidade ou menos autenticidade, né? Desculpas para não criar desavenças, né? Isso daqui, lendo o livro dele, eu me lembro logo quando ele fala de namorada, então o relacionamento em si, dessa forma, logo de muitos homens quererem fugir de DR, né? De discussões para fingir, esconder, né, os sentimentos em si, né? A primeira crônica aqui, né? Eu não vou falar de cada uma agora, né? Mas a primeira crônica é Grande Edgar, é uma das mais conhecidas dele, né? Em que dois homens se encontram, um afirma ter reconhecido o outro, mas o outro não se lembra dele, né? E ele vai fingindo que se lembra. E aí vai tentando fazer perguntas quanto a nomes de pessoas. E a nossa turma, nunca mais vi. O grupo, só para o outro dizer nomes. E ele vai tentando enfileirar nomes para ter pistas de quem é aquela pessoa que diz reconhecê-lo quando se encontraram na rua, né? E com isso ele finge que conhece outra pessoa. Essa questão de agradar, né, em si, né? Tem parte que ele mostra diretamente isso. Eu era assim, inclusive. Mas por medo do que vão pensar, aí pode ser um pretexto para não deixar outra pessoa triste ou decepcionada, porque eu não me lembro de quem é você. Então outra pessoa vai se sentir, né, menosprezada. Só que me soa mais que o fingimento de conhecer outra pessoa é mais por medo do que vão pensar, com pré-julgamentos em si, do que propriamente não querer entristecer a outra pessoa, né? Então, né, pode ser associada a narcisismo, a egoísmo, e as leituras aqui quanto à interpretação, né? Nisso daqui mesmo o narrador é onisciente, né? O narrador sabe, inclusive, que o próprio personagem realmente não está se lembrando do outro. Escolher agradar e não ser sincero, né? O humor, né, nessa crônica e em outras do Fernando Veríssimo, suaviza muitas vezes a gravidade das mentiras, né? Ou tenta suavizar a gravidade das mentiras, ou até essa recorrência, né, da mentira, uma mentira vai entrando na outra ou vai ficando grande, né? E ao mesmo tempo, né, ocorre pelas crônicas um desfile de pessoas comuns, sob o símbolo do rótulo em si, mas que se põe em situações limite, muitas vezes, e engraçadas. E o exagero fazendo ficar mais engraçado ainda, né? E mais ainda quando parece um exagero, né? Mas que nem sempre é, não. E ele diz, né, que há caminhos, ele usa muita possibilidade. A pessoa imagina ter falado algo, o pensar materializado no agir, mas muitas vezes o leitor percebe logo depois que não estava acontecendo aquilo na história. O personagem só imaginou. Imaginou, geralmente, caminhos melhores a se seguir na situação, mas escolheu justamente, como ele diz aqui, e há um terceiro caminho, o menos racional e recomendável, o que leva à tragédia e à ruína, e o que naturalmente você escolhe. Acredito que aqui, nesse trecho, ele compôs um panorama do ato de mentir em si, né? E ele também, ao mesmo tempo que há o inesperado em crônicas, né, como morte, como situações assim que o leitor não espera, né, um final surpreendente, ou algo surpreendente, uma situação surpreendente já ocorre no decorrer e não no final da crônica também. Ele também utiliza muito a previsibilidade humana, né, como uma das características. E o que naturalmente você escolhe, quer dizer, escolhe o que é considerado o pior caminho, a pessoa sabe disso, mas escolhe aquele caminho mesmo assim. Então ele trabalha muito com essa questão de previsibilidade também, associada ao inesperado. E, ao mesmo tempo, o próprio narrador é cúmplice do personagem, várias vezes, do personagem mentiroso. O narrador, ele é cúmplice várias vezes. Então ele fala por ele finge que conheceu o outro, que diz ter conhecido ele. Reconhecido, mas ele não se lembra, né, a fisionomia do outro. Nem
E aí ele fala, claro que estou lembrando de você, esse claro, né? Claro que estou me lembrando de você, esse claro dando a ênfase na mentira, né? Que parece mais autêntica, o uso do claro, mas que autentica a mentira em si. E ao mesmo tempo o narrador diz, você não quer magoá-lo, é isso. Então o narrador várias vezes defende o mentiroso, né? Defende o que a personagem, o personagem que várias vezes admite que está sendo um crápula, ou está faltando-lhe caráter, pelo menos naquela situação. Ele finge, ele fala até, você pensa até em simular um ataque cardíaco a dizer a verdade. Se for desmascarado ou estiver prestes a ser desmascarado por não conhecer o outro, né? Então, a própria emoção, a emotividade, muitas vezes é exagerada para fingir em si. E o uso da língua, né? Olha só. Claro que estou me lembrando de você. Essa é para parecer que é evidente que está lembrando, mas na verdade não está nada. Camila escreveu perfeito, fugir da responsabilidade total. André escreveu, quando digo que não sou sociável, ninguém acredita. Eu acredito porque é você que está dizendo, entendeu? Então, seja pela influência alheia, seja pela cultura da mentira. Você me passa ideia, André. Você é uma das pessoas mais sociáveis que eu conheço. Camila eu nem. Ó, Camila já até sabe, né? Camila é uma sociabilidade, né? Que eu admiro, né? Vocês, inclusive, né? O caráter, falar em caráter, né? Aqui fala de falta de caráter. Mas de vocês, né? É o contrário. Carlinhos, você é incrível, de verdade, André escreveu. Escreveu também. A mentira se. Muito obrigado, hein? A mentira se justifica com medo do julgamento. Muito bem mencionado por você. Luciarte Flores. Entrou. Bem-vinda aí. Jordana, bem-vinda. André escreveu. Ariano Suassuna dizia que a mentira encanta, é a verdade e a verdade é chata. Fala mal interpretada. Na verdade, a mentira para Ariano Suassuna era apenas o caráter fictício da literatura. Você foi num ponto bem aristotélico, né? Quanto a verossimilhança, né? Eu acho que o Luiz Fernando Veríssimo utiliza muito a verossimilhança também. Questiona por vezes, ou utiliza a verossimilhança. Por exemplo, quando ele mostra, ou tenta mostrar por meio de um personagem tenta mostrar que o caminho da verdade levaria à ruína em certas situações. E o caminho da mentira é a salvação para a situação. Né? Pode, né? Inclusive, né, o Alto da Compadecida 2 vai estrear, né, em dezembro, né? Quem vai ver aí? A maioria deve ter visto um, né? Porque a Globo passa pra caramba, né? Bem popular. Né? Ariano Suassuna junta bem, igual o Luiz Fernando Veríssimo, né? Acho que junta bem o popular com o erudito, com o regional, né? O Ariano Suassuna é muito regional em si. A linguagem mais popular, informal, mas também, por vezes, quando é um narrador, por exemplo, mais erudito, mas bem com apelo bastante popular, né? Ao mesmo tempo com várias críticas sociais. É uma combinação que muitos acham explosiva, né? Em bom sentido. Porque pela explosão, né, entre o popular e o que faz refletir, né? Porque muitas pessoas tendem a segregar os dois, como se não pudesse aparecer ao mesmo tempo o que é popular e o que é questionador, o que é reflexivo, né? Então, às vezes há essa junção. Por exemplo, a banda Bee Gees é uma banda com músicas bastante dançantes, né? Dos três irmãos, né? Outrora. Bastante dançantes, mas que tem bastante críticas sociais, né? Várias críticas sociais nas músicas. Inclusive, né? Quanto a desastres naturais, tem uma aí que fala. A própria questão da mentira, né? I started the joke.
Essa música aí também é bastante profunda, né? Lonely Days, né? Solidão pode ser associado também. Staying Alive. Próprio título, além de a música ser muito dançante, ainda tem o próprio título de ficar vivo, né, em si, né, da sobrevivência humana e a letra em si, né. Então o humor em si lida muito com o absurdo, né? Inclusive por meio do exagero, da aparência do exagero. Nessa crônica grande de Edgar, conforme o outro vai falando os nomes que ele quer ter pista de quem é aquela pessoa, eu não vou falar o final, né? Mas parte de vocês deve saber. Ó, Raquel, sei que sei, Amanda também. Não vou falar porque eu não vou dar spoiler agora. Boa noite, Tainá. Saudade, Tainá. André escreveu kkkk. Tainá entrou. Boa noite. E Sérgio Filho também entrou. Boa noite aí. É uma segunda ficha para localizar no sótão. Ele quer, né, usar a memória para tentar lembrar quem é aquela pessoa. E aí ele vai juntando os nomes como se fossem fichas em um sótão. Então o próprio cérebro, né, comparado a um sótão em si, ou parte do cérebro, a memória em si. Então ele já junta também o literal e o figurativo nessa parte. Né? Ele quer fazer também, por vezes, né, o outro se sentir culpado, como uma vingança quanto ao outro ter provocado. Né? Há umas rotulações alusivas ao próprio brasileiro, né? No final dessa crônica, não vou falar o final, mas uma das falas mais para o final, né? Diz assim: o que é isso? Precisamos nos ver mais seguido, reunir a velha turma. É exatamente isso, né? Que várias pessoas falam, né? Carioca, inclusive, é muito estereotipado quanto a isso, né? Não sem razão, acredito, né? Mas estereótipo lida muito com generalização, né? O próprio título do livro é uma generalização. Acredito que proposital, justamente para compor ou intensificar ou potencializar os próprios estereótipos na sociedade. Então, no início da crônica, o Falcão, né? Ele escreve assim: só uma palavra descrevia a vida de Antônio. Foi a palavra que ele usou quando viu o tamanho da fila de ônibus. Só uma palavra descrevia a vida de Antônio. Foi a palavra que ele usou quando viu o tamanho da fila do ônibus. Que merda! Quer dizer, tamanho gigante, né? Ao mesmo tempo, retrata várias pessoas, inclusive muitos brasileiros, de acharem a própria vida uma porcaria, né? E logo depois ele ainda diz: estava mal empregado, mal casado, mal tudo. E agora precisava chegar em casa e dizer à mulher que não atingira sua cota de vendas para o mês e que não podiam contar com o extra para pagar a prestação da geladeira nova e que ela não o incomodasse. Quer dizer, né? Olha só, né? Várias situaçõezinhas, né? Que retratam, né? Vários brasileiros. E ao mesmo tempo ele mostra o inesperado, porque acredito que pelo menos a maioria dos leitores não espera que ele vá... que o narrador vai informar que Antônio acha a própria... que o narrador acha a vida de Antônio uma merda, utilizando uma fala do próprio Antônio quando viu a fila de ônibus, teve esse BRT, né? Gigantesco, né? E inesperado e insólito. Na época não tinha BRT, né? Aliás, o livro é de 2000, né? Do ano 2000, né? Publicada a primeira edição aí, né? E ao incomum, então ao inesperado e o insólito em si, né? Ele usa muito a ideia da aparência, né? Muitas vezes o leitor é enganado pelo próprio narrador. O que se funde mais ainda é o próprio sentido do título e das crônicas em si, que é se basear no fingimento, nas mentiras, na coletividade. E ao mesmo tempo o narrador prega peças no próprio leitor. Então, leitor, né? O leitor e a leitora se sentem, né, enganados também várias vezes por alguma situação ou até pelo próprio surpreendente que aparece nas histórias. Então olha a fusão entre a arte e a vida, entre o sentido da própria obra e o próprio fator de o leitor ficar boquiaberto, assustado
muitas vezes como o próprio personagem. No momento em que o próprio personagem fica surpreso, o leitor também fica. Então essa fusão maior ainda, né, entre o cotidiano, entre as pessoas retratadas nas crônicas, com o sentido de vários de nós já termos vivenciado situações parecidas ou semelhantes, ou conhecido pessoas que já vivenciaram, ou então lido a respeito de tipos de pessoas em reportagens, né, que passaram por situações semelhantes ou parecidas. Ele utiliza muito, né, em crônicas dele aqui, direto ou indiretamente, a questão de várias pessoas não se sentirem importantes no mundo, né, de se sentirem insignificantes. Às vezes a própria pessoa admite que se sente assim, né? Então, né, há também esse pré-julgamento, né? O próprio leitor, quando lê um livro, ele pré-julga a personagem como se estivesse pré-julgando uma pessoa na vida real, né? E, ao mesmo tempo, há personagens que pré-julgam outros personagens no próprio decorrer das histórias, né? E ele utiliza, né, também, por vezes, subverte o sentido de certas palavras, ou então usa a própria ambiguidade, né? Usa muito o entendimento entre as pessoas, mas também os desentendimentos, a falta de diálogo. Ou parecer que há muito diálogo, inclusive ele usa muito discurso direto, né, que é a forma de travessão em si, para reproduzir exatamente o que a pessoa disse, né, o discurso direto, conferindo o diálogo em si, né, o teor de diálogo entre os personagens, mas ao mesmo tempo há muito falar, mas pouca compreensão entre os personagens, né? Ou muito por causa desse fingimento, ou de um achar que está menosprezando ou sendo menosprezado por outro, né? Às vezes aparece também alguma informação súbita, né? Por exemplo, diz que se você não fosse tão bom, não seria preciso matá-lo. Quer dizer, é assim que o personagem descobre que querem matá-lo, subitamente. E é assim que o leitor descobre que querem matar o personagem. Então, é a surpresa para o leitor e para o próprio personagem. Às vezes há uns sons ininteligíveis, né, que não são compreendidos em si entre as pessoas. Então, ao mesmo tempo que em certas crônicas aparece muito travessão, ou seja, parece que há um entendimento porque há mais diálogo, mas ter muito diálogo, muita fala, não significa ter uma compreensão entre as pessoas necessariamente, né? Aliás, né, pode se relacionar inclusive àquela questão de que muitas pessoas falam muito e ouvem pouco, né? A André escreveu: a mistura desses mistérios e a velha turma lembra-me a droga da obediência de Pedro Bandeira. É outro livro muito pedido em colégios, né? A mentira também gera dependência. A droga, né? Essa palavra droga usada em dois sentidos, pelo menos, eu acho, né? A droga da obediência, a droga no sentido de dependência mesmo, né? Substância lícita ou ilícita. Ou seja, o sentido literal e o sentido figurado também. E essas relações, ó. Luiz Fernando Veríssimo usa muito relações nos livros. E ao mesmo tempo, quando nós lemos um livro e fazemos essas várias relações, sem extrapolar o que é apresentado no texto, é super válido e agrega muito, né? A mentira também gera dependência, né? A droga da obediência. E as redes sociais são terrenos férteis para a falsa felicidade. Isso se linka à vida de Antônio na crônica. A Amanda perguntou qual é a crônica. O nome é O Falcão. Tá? Boa noite, peripécias menopáusicas. Bonito pra caramba. Então, né? Muitas vezes ele exalta também, transforma em majestoso ou associa ao majestoso uma situação, por exemplo, que parece sequestro, só porque a pessoa se sente mais importante. Mesmo que com ela esteja acontecendo algo negativo, ela se sente importante, porque antes ela se sentia insignificante. Então, mesmo quando acham que ela é outra pessoa, que ela está agindo de uma forma que ela não está agindo, se estiverem exaltando-a, a pessoa segue o fluxo só porque ela está se sentindo mais importante, ainda que a situação possa desencadear um acontecimento bem negativo para essa pessoa.
Isso aumenta também o realismo e o inesperado, né? A pessoa às vezes está satisfeita por dentro, por se sentir importante, mesmo que nervosa com a situação em si, né? Há muito nas crônicas, eu acho que uma das ideias que mais aparece é justamente essa busca por se sentir reconhecido socialmente. O Mário Sérgio Cortella, né, o filósofo, ele diz que ser importante não significa ser famoso. E diz que há muitas pessoas que são famosas, mas não são importantes em si. Eu acho que, apesar de eu não me lembrar, pelo menos, de ter visto essas palavras diretamente, importante até tem aqui o oposto, pelo menos, se sentir insignificante. Mas de famoso em si, porque também aparece muito aqui esse sentido, né? A pessoa às vezes não é famosa, mas quer se sentir importante, ou não é importante. Na minha visão, todas as pessoas são importantes para alguma outra pessoa, né? Mesmo que essa outra pessoa seja um criminoso, um gangster, o que for, um infiel. Há pessoas que se importam. E muitas vezes que vai além da própria mãe se importar, né? O inesperado aparece muito em frases que utilizam palavras comuns, né, já que ele preza o cotidiano e a informalidade, mas numa organização de palavras inusitada. Por exemplo, ele sorriu, mas apenas com a boca. Pedi para esperar até que eu desengatasse as 7 trancas da porta. Você compreende, com essa onda de assaltos, de assassinatos. Por vezes ele utiliza, né, o flash forward. Flash forward é o inverso de flashback, né? Eu vou ver se eu marquei em alguma outra parte, mas uma das partes que aparece é: se soubesse que seria a 17ª... Ele compreendia estranhos assassinatos. Todas as vítimas eram intelectuais, ou pelo menos tinham livros em casa. 16 vítimas até então. Se soubesse que seria a 17ª, eu não teria me apressado tanto com as correntes. Subitamente avisa que a personagem é alguém a ser assassinado, né? Foi alguém aqui, quem falou? A Raquel. Falou que essa foi uma das crônicas que mais ela gostou, né? Pelo inusitado também, né? E pelo sentido, né? Suspense em si, né? Quer dizer, flash forward é quando adianta uma informação de um acontecimento que só irá ocorrer depois. Muitas vezes logo depois, né? Ou então nem vai, né? Então seria flash forward. Também brinca com a ideia do destino, né? Ao mesmo tempo aparece o sentido de destino no livro, né? Há muito isso de diálogo, né? Se qualquer texto entre as partes, né? Do texto em si. E como aparece muito diálogo, né? Então uma fala dependente da outra. Essa questão do entendimento, né? Há uma parte em que ele diz assim, né? Uma das personagens: venero livros, tenho pilhas e pilhas de livros, gosto do cheiro de livros novos e antigos. Passo dias dentro de livrarias, gosto de manusear livros, de sentir a textura do papel com os dedos, de sentir seu volume na mão. Me ocupo tanto de livros e quase não me sobra tempo para a leitura. A Amanda tinha perguntado, né, lá atrás, o que qual a importância, ou se é importante saber da vida, ou de parte da vida do Luiz Fernando Veríssimo, ou quanto aos outros livros também, né, da autora ou do autor, para poder entender melhor a própria obra. Não é obrigatório, mas agrega no sentido de não é decisivo para entender o livro, né, em si, pelo menos não esse nem os outros pedidos pela UERJ e de outras provas também, né, FUVEST, que pedem livros, ITA também. Não é preciso saber da vida do autor ou pessoal, profissional em si, mas é importante saber de alguns livros que o autor escreveu, né? E ao mesmo tempo de certas situações até para compor um cunho autobiográfico, para identificar um cunho autobiográfico na leitura de um texto, por mais ficcional que ele seja ou pareça. Essa parte aqui em que a personagem diz que venera livros, gosta do cheiro dos livros, gosta de manusear livros,
É autobiográfica essa parte também, porque o próprio Luiz Fernando Veríssimo, ele diz, né, que teve uma situação em que ele foi eu ouvi isso há bastante tempo dele falar, foi numa entrevista na televisão há vários anos, que ele disse que um dia ele foi viajar de avião, ele sempre carrega livro para qualquer lugar que ele vá. E ele foi viajar, né, para algum evento em outro estado do Brasil e ele não. é, e ele reparou só lá que ele tinha esquecido de colocar o livro que ele estava lendo na mala. E com isso ele desesperado antes de embarcar, procurando na mala qualquer papel, qualquer é, qualquer textura em si que tivessem palavras escritas para ele poder ler. E ele encontrou uma bula de remédio, que era algum remédio que ele estava usando para se ele precisasse usar, que ele carregava e ele se contentou em ler na viagem de avião a bula de remédio, ficar lendo a bula inteira. Quer dizer, a ânsia pelas palavras, pela leitura, que falta a muitas pessoas, inclusive, para ajudar a interpretar textos e ter noção da própria realidade e da realidade de outras pessoas. Então, Luiz Fernando Veríssimo, né, os livros dele, Machado de Assis, Ariano Suassuna, como a Andrea falou também, convidam muito a pessoa a pesquisar, a se inteirar de acontecimentos, a se instruir. Esse é o nível de exaltação à própria arte que eles fazem, né? Então, o próprio Luiz Fernando Veríssimo ele convida as pessoas a verem além da própria realidade, do próprio umbigo, né? Porque se a pessoa não tem noção da própria realidade, como ela vai estar mais aberta a ler, a saber, a entender a realidade do próximo, né? Então, né? Inclusive, né, quem ler verá, né, essa relação de Machado de Assis que Juliana, a Raquel e a Andréa fizeram, também aparece inclusive nesse conto Sebo, né, que é esse que eu li os últimos trechos de agora. Porque esse trecho, o final foi uma parte que me lembrou bastante Machado de Assis. Então, né? A outra crônica é Trapezista, que mostra um cônjuge que é manipulador, né? Que tenta manipular a própria esposa. E ao mesmo tempo tem um parágrafo só nessa crônica. Então ela fica, parece que eu estou lendo José Saramago, né? Uma compilação de falas desse homem, né? Desse marido que a esposa viu uma foto num jornal, na Folha da Manhã, e aparecia várias pessoas, né, no carnaval lá na rua e o marido aparecia no meio lá, quer dizer, e fingiu que ia para algum outro evento e estava lá no carnaval, né? Escondido da esposa, mas apareceu no jornal sem ele saber. E aí ele tenta enganar a esposa, manipular a esposa para ela desacreditar que era ele na foto mesmo. Então, nós não ouvimos a esposa. A cena, digamos assim, fica apenas no marido, falando com ela pelo telefone. Então começa com ele: querido, eu juro que não era eu. E aí vai até o final com um parágrafo só, em duas páginas, quer dizer. E assim, uma enxurrada. Então fica até mais dinâmica a leitura, né? Muitos, inclusive, gostam de José Saramago por causa disso. Inclusive eu. Um dos motivos é isso da dinâmica na fala, né? na escrita. José Saramago, né? O Luiz Fernando Veríssimo, ele demarca mais os pontos, vírgulas, né? José Saramago, os diálogos não são bem demarcadinhos, não. Exceto com a inicial maiúscula depois de uma vírgula. Mas não com travessão ou aspas em si. Então a pessoa tem que estar bem inserida na história para poder identificar a fala do narrador e a fala de personagem. Isso tem muito a ver com a interpretação também, tem muito a ver com a interpretação da dinâmica quando nós estamos falando, né? Nós muitas vezes, né, colocamos uma palavra por cima da outra, fora as simplificações da fala em si. Isso é positivo, né? Muitas pessoas dizem que TikTok, Netflix, internet estragam a linguagem em si. Mas, na verdade, acredito que não, né?
só um pretexto. Porque a pessoa tem que saber conciliar a linguagem a adequar a fala. Luiz Fernando Veríssimo também brinca muito com isso. Com a crítica até negativa de várias pessoas que falarem mal. A pessoa está tendo mais desvios na redação por causa do WhatsApp. Porque no WhatsApp a pessoa escreve VC e não você. O que? Escreve só a letra Q e não a palavra Q, U, E. Mas culpar a tecnologia, assim, a pessoa tem que se adequar ao uso em cada contexto social, né? Então, se a pessoa muda o jeito de falar conforme com quem ela esteja, né? O grupo e tal, o contexto de emprego, de estudo, ou informal no restaurante, por que ela culpa a tecnologia ou a escrita simplificada para dizer isso? Em vez de dizer que deveria ler mais, escrever mais, em vez de culpar a tecnologia, né? Então fica bem a fala, né? Fica bem introjetada nessa crônica também. O Fabrício, né, o poeta Beija-Flor, disse: boa crônica, o que é muito típico do marido de sempre buscar justificar as suas ações sem deixar a mulher falar. Uma forma de silenciamento. Excelentes interpretações. O que é muito típico do marido Aí a crônica, um parágrafo só. Mostra apenas a fala do marido. E ele tentando até impedi-la de desligar por não estar acreditando nele. Olha, se você desligar, está tudo acabado. E ele ameaçando como forma de controle e de manipulação também. Ao mesmo tempo que há uma enxurrada de falas e uma abundância de dinamicidade com a crônica se estabelecer unicamente no enganador. É exatamente isso que o poeta Beija-Flor, pseudônimo do Fabrício, escreveu. Que é muito típico do marido de sempre buscar justificar as suas ações sem deixar a mulher falar. Uma forma de silenciamento. A mulher não tem voz nessa crônica é interessante. A mulher não ter voz nessa crônica é interessante. Fabrício escreveu também. Boa noite, Elisete Costa. E eu acho que são as últimas anotações aqui. São as últimas. Falar, né, de outras características que aparecem em crônicas subsequentes e que já apareceram em outras também. Na crônica Desentendimento, por exemplo, aparece os exageros de sentimentos, o melodrama, sensacionalismo, imitação de mau gosto, popular. Tem uma língua aqui que fala, inclusive, aqui, ó. Quis dizer que a pintura era maravilhosamente kitsch. K-I-T-S-C-H. Está em itálico. Isso significa, sabe o quê? Nem eu, não me lembro. Kitsch. Kitsch eu não sei onde. Onde que eu não texto? E kitsch é exatamente isso. Imitação de mau gosto. Popular, o exagero de sentimentos, o melodramático. Pessoa exagerar, né? Ele próprio fala do exagero e ele exagera na narrativa várias vezes para compor o humor também, né? Confrontos entre expectativa e realização, por isso essa imaginação quanto ao que poderia ter acontecido, mas não aconteceu na crônica, que o leitor por vezes fica meio confuso se é o que está acontecendo ou é só o que está sendo imaginado. A questão de não gostar, ainda não entender, de não gostar é não entender, né? Muitas pessoas em redes sociais acham isso, né? Você não gostou do filme porque você não entendeu, né? A pessoa pode não ter gostado realmente, né? E ter entendido, feito interpretações sobre a obra artística. Ele fala isso aqui também. Se aprofunda bem nas referências culturais, usa muito essa questão da simulação sentimental, reação como fusão e representação do próprio sentido das palavras e das situações. Às vezes ele deixa em aberto algumas crônicas, né? Muitas pessoas não gostam disso não, né? Gostam do final bem esclarecedor. O poeta Beija-Flor escreveu brega, kkk. Brega. Brega é outra, poderia ser aqui. Imitação de mau gosto, brega. Tipo, no texto aqui, Desentendimento, né, nessa crônica, é relacionado à pintura em si. A pintura que tem a pretensão, né, de parecer
autêntica, mas é uma imitação de mau gosto. Tinha falado popular, mas você eu acho que foi mais preciso, né? Brega. Algo assim, é. Desculpa. Eu me lembrei do livro Simulacros e Simulação ao ler esse livro. Simulacros e Simulação é o nome de um livro do Jean Baudrillard, que é um escritor, filósofo, sociólogo francês. Inclusive, o livro Matrix, os livros Matrix, a trilogia Matrix, que se transformou em filmes, foi adaptado em filmes, foi baseado, né, usou a ideia filosófica principal do filme Matrix, do primeiro livro, é baseado nesse livro aqui, né, em ideias do Jean Baudrillard, que o Jean Baudrillard foi, inclusive, como é que chama, hein? É quando ajuda na feitura do filme com ideias, né? Esqueci o nome que se dá. É quando... Ai, não sei. E que ele ajudou, né, na composição tanto do livro Matrix, do primeiro, quanto do segundo, o primeiro Matrix. Filme do primeiro Matrix e livro. Do segundo Matrix, do livro, talvez ele tenha participado de outros também, como supervisor, ou foram... Ele apoiou, né, o projeto e ajudou quanto às ideias da composição da narrativa. Chamaram ele para poder... Chamaram esse filósofo Jean Baudrillard para poder ser consultor também do segundo Matrix. Mas ele não aceitou, não. Ele falou que ele tem a ver com as ideias filosóficas, mas que ele não tem nada a ver com Kung Fu. Só porque o segundo Matrix tem menos enredo do que o primeiro, né, para a maioria das pessoas. Menos filosofia, digamos assim. E mais luta, mais efeitos especiais do que o primeiro, que inclusive revolucionou, né, o primeiro, os efeitos especiais em filmes, né? Então, simulacros, né? Eu gostei disso daqui que eu peguei na Wikipedia. Simulacros são cópias que representam elementos que nunca existiram ou que não possuem mais o seu equivalente na realidade. Tudo a ver com as crônicas desse livro. Eu acredito que a crônica Blefs é a mais política desse livro, talvez a mais séria, mas aí que tá, né? O Luiz Fernando Veríssimo, nesse livro e em outros dele, ele leva o humor muito a sério, né? Uma ideia paradoxal em si, mas lógica, coerente. Paradoxal na composição do conceito e do sentido em si, mas realmente o Luiz Fernando Veríssimo ele leva o humor muito a sério, né? Cartunista Jaguar é outro também que pode ser associado a isso. Então, ele nessa crônica, inclusive, Blefs, ele usa o sentido, né, de... Blefe significa logo fingimentos, simulações, né? E é muito usado em jogo de pôquer, que é a base dessa crônica. Um jogo de pôquer. Ninguém conhece a alma humana melhor do que um jogador de pôquer, a sua e a do próximo. Ele critica políticos aqui, né? Tal de José Sarney, fala do golpe de 64, fala do Collor, e chegamos à social-democracia brasileira no poder, que pode até estar agradando a muita gente, mas é outro blefe em relação às expectativas que criou e ao que podia ter sido. Ele faz a analogia, né, a associação, a comparação entre o blefe do jogo e o blefe nas jogadas da vida real, né? Da política, principalmente nessa crônica. Então ele faz uma associação com o viés mais político do autor. Tem o livro dele, né, do Luiz Fernando Veríssimo, um livro dele que se chama O Mundo é Bárbaro, em que também dá para ver bastante essas pegadas dele. Acredito que uma das crônicas desse livro, O Mundo é Bárbaro, que mais possa, né, ter essa pegada é o Fora Povo, que ele diz que para mudar o Brasil, muitas pessoas falam mal, o Brasil, né, vários problemas, segurança, educação, transporte, saúde. Ele diz que a única forma de mudar para melhor, mas para melhor o país, é mudar o povo. Então ele diz Fora Povo é o nome da crônica. É a única resolução.
Inclusive, já vi em redação essa crônica, esse artigo dele, né, sendo usado como referência. Até porque, né, em redação dá para culpar o governo várias vezes. E, na real, né, ele diz aqui, chegamos à social-democracia brasileira no poder e vem lá de trás, até agora, né, ditadura e tal. E, na época, quem estava no poder era um tal de Fernando Henrique Cardoso. Mas ele não dá nome, não, né? E ele critica governos passados anteriores ao ano 2000, principalmente. A Aliança, que é outra crônica bem famosa dele, que terá questões sobre ela, com certeza. Que, né, quem chegou depois eu vou enviar, tá? A crônica. Vai ficar gravado sim. Eu vou enviar a crônica. Vou enviar exercícios sobre esse livro. Né? E esse é o primeiro vídeo que eu gravo sobre. Vou gravar mais um ou mais dois, né, sobre. Né? E já o próximo que eu gravar, vocês já terão em mãos, quem quiser, né? Me envia mensagem. Para vários aí eu já vou enviar pelo WhatsApp. E quando eu fizer, né, elaborar as questões, eu vou começar amanhã. E aí com isso, no próximo vídeo gravado, que eu gravarei, vocês já terão lido os exercícios também. Não precisa ter lido os exercícios, nem feito os exercícios para poder participar, claro. Mas, né, podem fazê-lo. Ele brinca então com a imaginação, a princípio a dúvida do leitor quanto à realidade na ficção. A questão da fidelidade, né, nessa crônica, a aliança também aparece muito. O sujeito, né, está numa rua. O pneu. Cadê? O pneu fura, né? Fictício, claro. Ele estava voltando para casa. Furou-lhe o pneu, né? Com dificuldade, ele encostou o carro no meio-fio. E aí a aliança, né, por causa do óleo da troca do pneu, a aliança escapole do dedo dele. E ele, né, fica na dúvida. Aí entra, né, num bueiro, né? Ele fica na dúvida se conta para a esposa ou não, né? Porque se ele contar que a aliança saiu do dedo dele, escorregou do dedo porque estava com óleo, porque ele foi trocar o pneu, ele acha. Aí é uma situação que ele acha que a verdade é tão absurda. Como é que eu posso ter chutado a aliança em vez de pegar no asfalto quando ela escapuliu do meu dedo? Eu fui caminhar, fui andar para frente para poder pegar a aliança, sem querer chutei a aliança, ela foi parar dentro do bueiro e se perdeu. E aí ele fica nesse impasse. É curta, inclusive. Todas as crônicas são bem curtas aqui, né? Então ele também usa muito nessa crônica aqui, eu acho que é a que mais usa esse sentido de possibilidade e certeza, né? De o que já estava acontecendo de fato ou o que ele estava imaginando que ia dizer para a esposa, né? E imaginando a reação dele quando ela disser, a reação dela quando ele dissesse que perdeu a aliança e pior, como perdeu a aliança. Então ele faz um jogo de palavras já no início da crônica ao dizer: esta é uma história exemplar, só não está muito claro qual é o exemplo. Exemplar no sentido de modelo, né, de especialista em si, e exemplo no sentido de ser apenas uma ilustração da situação, um recorte de uma situação que é universal, inclusive em seu modo de aparição. E nessa crônica mostra a verdade como mais inverossímil do que a mentira, né? A verdade é mais inacreditável do que a mentira em si. E, né, ao dizer esta é uma história exemplar, ele já incute diretamente a questão da função metalinguística, meta própria, linguística, linguagem, se referindo à própria linguagem em si. Então é isso, né? Então ele tenta muitas vezes, né, convencer, um personagem tenta convencer o outro com mentiras. Fala da questão da infidelidade, do divórcio. O futebol, né, como preceito cultural, né, máximo, quase no auge de importância no Brasil, né? Inclusive ele usa na crônica réprobo, que foi banido da sociedade, detestado, né? Como usa o futebol como mais importante do que zelar a integridade de um relacionamento amoroso.
Aqui eu acho que é um exemplo de que pode parecer exagero, mas que de fato não é, né? O aspecto cultural, sobretudo na relevância do futebol no Brasil e em outros países. Categorias sociais, ir até as últimas consequências, muitas vezes mostra os personagens indo até as últimas consequências de fato. E as várias referências linguísticas que eu havia falado, inclusive, dessa crônica anteriormente. Como a Raquel escreveu aqui. Reprobo, réprobo. Eles se referem, personagens se referem diretamente à entonação da palavra, né, da sílaba em si. E a crônica Seu Corpo, que utiliza o nome de uma música do Roberto Carlos e do Erasmo Carlos, Seu Corpo, e fala na crônica que Seu Corpo é o nome de uma música do Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Essa crônica fala de aspectos bem importantes também socialmente, como assédio moral, assédio sexual principalmente, a sensualidade em si, próprio falso moralismo, né? A própria ideia da subversão da rebeldia quanto a terem um sentido bem pejorativo, né, socialmente. Acho que principalmente por ser usado por autoridades autoritárias, que são que tentam ter cúmplices em meio aos cidadãos comuns e quererem convencer as outras pessoas de que o outro cidadão é rebelde. Rebelde no sentido bem negativo da palavra, né? Então é isso, né? Creio que é isso. Deixa eu olhar aqui para ver se ninguém mais perguntou nada. Muito obrigado pela participação, né, de todas as pessoas. Vocês são maravilhosos. Sem vocês eu não estaria aqui, né? Para ver na hora ou depois da gravação, tá? E muito obrigado a quem participou, a quem esteve aqui. Vou anotar o nome de algumas pessoinhas aqui. Ai, vocês, hein? Tinha que ter anotado na hora, não vou anotar nada não. Tá gravado aqui? Então deixa. Muito obrigado, tá? E até mais ver. Beijão a vocês. E em breve gravarei um vídeo sobre o CNU. Abração e até mais ver. Beijão, hein? Muito obrigado sempre. Tchau.